Bem-vindos a mais um mergulho profundo, pessoal. Hoje a gente vai se aprofundar num evento, enfim, bastante pesado, né? A tragédia da República de Cromagnon, lá em Buenos Aires. Aconteceu em 2004, 30 de dezembro, para ser mais exato. E essa sugestão de tema, na verdade, veio do José. O José mandou bem trazendo esse tema, né? Realmente vale a pena a gente dedicar um tempo para entender melhor essa história. Porque, olha, naquela noite a gente está falando de 194 jovens que perderam a vida durante um show da banda Calhejeiros. É um show de rock que acabou em tragédia, né? Pois é, e além das Olha. vítimas fatais, a gente ainda tem cerca de 1.400 pessoas que ficaram feridas. É, realmente, números assustadores. E aí a gente já vê a importância, né, de discutir essas questões que estão em jogo, né? Tipo, a importância de políticas públicas, de cuidado, a responsabilidade do Estado. Exatamente. E o material que o José mandou pra gente, que inclusive tem um título bem direto, né? Cromagnon. Nunca mais, continuemos estudando, ou seja, o Colomeu. Nunca mais continuemos estudando. Ele já coloca a gente nesse caminho, né? De entender a importância da prevenção, da É, responsabilidade. de tirar lições, né? De não deixar isso acontecer de novo. Isso, de realmente continuar estudando, né, como o próprio título diz. E é isso que a gente vai fazer nesse mergulho profundo. A gente vai entender o que aconteceu, né? A sequência dos eventos que levaram àquela noite terrível. Vamos falar também da importância da gente manter essa memória viva, né? Para que isso sirva de aprendizado para as futuras gerações. E claro, a gente vai ver também como esse período, né, pós-incêndio foi assimilado, digerido, né? E como ele foi retratado sob diferentes perspectivas culturais. Loto. Que, aliás, foi uma sugestão do próprio José também, né? A gente dá uma olhada nisso. Bom, mas vamos começar do começo, né? O que aconteceu de fato em Cromagnon? A gente tem que situar o ouvinte, né? Que não José lembrou, data e local são informações básicas, né? A gente está falando de 30 de dezembro de 2004, na Boate República de Cromagnon. Que ficava no bairro de Once, em Buenos Aires, né? Isso. Pra quem não conhece. E era um show de rock, né? Da banda Calhejeiros. E durante o show. Bom, aí que a tragédia começa, né? Alguém acende um sinalizador. E esse sinalizador acaba atingindo uma tela inflamável que tinha no teto. Que era tipo uma mídia sombra, né? Aquela tela de plástico. Isso, e aí já viu, né? Começou o incêndio. E as consequências foram devastadoras, né? A gente tá falando de 194 jovens mortos, a maioria por inalação de monóxido de carbono, cianeto de hidrogênio. É, realmente é uma tragédia absurda, né? E o José, ele disse com um dado que eu achei bem comovente, assim, né? Que cerca de metade das vítimas fatais, elas estavam tentando ajudar outras pessoas a saírem da boate. É, e meio ao caos, né? Um ato de solidariedade incrível. Mostra um pouco, né, da força, da união, da bondade, né, que existia ali. Que existia, né? Entre os jovens, né? E aí, para piorar a situação, né, a evacuação foi muito difícil, porque mesmo a boate tendo autorização para funcionar, as saídas de emergência elas estavam trancadas. Com cadeado, com arame. É uma situação que o José ele ficou bem chocado quando ele viu isso, né? Porque mostra claramente a negligência, né? Tanto do Estado quanto dos donos da boate, né? É total falta de responsabilidade, né? E aí, pensando um pouco no impacto disso tudo na sociedade, né? O Papa Francisco, que na época era arcebispo de Buenos Aires, ele fez uma reflexão muito, muito interessante. Ele basicamente disse que a Argentina não tinha se lamentado completamente, né? Pelas vítimas. Que o luto não tinha sido completo, né? Isso, e ele coloca isso na conta de que os jovens, muitas vezes, eles não são considerados no que te chama de luto social. E essa fala, ela foi muito impactante, né, pro José. Coloca a gente pra pensar, né, como que a gente lida com a perda, né, com a dor, com o luto, né. E quem que a gente inclui nesse luto, né? E aí, logo depois do incêndio, a gente vê a formação de vários coletivos, né, de sobreviventes, de familiares das vítimas. Que se uniram, né? Se uniram para lutar por justiça, né, por memória, porque aquilo não fosse esquecido, né, que é um material que o José mandou pra gente, destaca. E aí a gente chega de um ponto importante, né? Que por que é tão importante a gente refletir sobre Cromagnon? Principalmente dentro das escolas, né? Pois é, e aí em 2005, né, logo um ano depois do incêndio, a província de Buenos Aires, ela estabeleceu o dia 30 de março como um dia de comemoração escolar, né, através do decreto 391. E o José, ele reparou, né, que essa data, ela não foi escolhida à toa, né? Ela é o primeiro 30 de março do ano letivo. Isso, então, assim, facilita, né, a realização de atividades comemorativas, né, dentro do ambiente escolar. E qual que é o objetivo disso tudo, né? O objetivo é a gente lembrar as vítimas, né, fortalecer a memória coletiva e principalmente focar em políticas de proteção, de cuidado. Para evitar que isso se repita, né? Tem um ponto que o José, ele sempre bate nessa tecla, né? De que a gente tem que aprender com os erros do passado, né? Para não repeti-los. E mesmo depois de 20 anos, né? As instituições de ensino, elas continuam tendo um papel fundamental nisso, né? De
realmente conscientizar as novas gerações, né? É de ensinar a valorizar a vida, né? De entender a responsabilidade do Estado, né? De cobrar essa responsabilidade do Estado. Isso. E o material que o José mandou pra gente, ele até sugere algumas atividades, né? Para os alunos se engajarem com essa história. A primeira delas, né, ela gira em torno de memória, reflexão e ação coletiva. E ela começa com algumas perguntas, né? Tipo, o que você sabe sobre Cro-Magnon? Que banda que estava tocando? Quais eram as características das vítimas? E a principal, né? Por que é importante a gente lembrar disso? O José, ele achou que essas perguntas, né, elas são um bom ponto de partida para a gente começar a entender a história, né? Isso. E aí, depois dessa reflexão inicial, a sugestão é que os alunos pesquisem, né? Sobre as organizações de sobreviventes, de familiares, e que eles se aprofundem nas demandas desses grupos, né? Como que eles se organizaram, quais eram os objetivos deles, era um grupo só ou vários, como que eles lutaram por justiça, quais eram os slogans, né? As frases de impacto que eles usavam. O José, ele achou muito importante essa questão, né, de entender como que esses grupos se articularam, né? Porque mostra a força da organização popular, né? Da mobilização, né? E o material, ele até lista os materiais que podem ser usados nessa pesquisa, né? A página da Wikipédia sobre a tragédia, um artigo da Universidade de Córdoba chamado Cro-Magnon, 20 anos de uma tragédia, um documento da Comissão Provincial pela Memória chamado El Santuário de Cro-Magnon. E tem também o documentário do Renan Encontro, né? Isso, 10 anos de Cro-Magnon. 10 anos de Cro-Magnon. Que foi produzido em 2014. E aí, complementando, né? Tem a sugestão de analisar outro documentário, que é o Cro-Magnon, que não se repita. Também do canal Encontro. Isso. E aí, para finalizar essa parte, a ideia é que os alunos criem, né, um texto. Pode ser um artigo, uma opinião, uma postagem para rede social, um poema, uma música, Legal. que transmita, né, o que eles aprenderam e que responda aquelas perguntas iniciais, né? Interessante, né? Usar a arte como forma de expressão. E aí a ideia é que essas criações, né, elas sejam compartilhadas na escola, né? Com os colegas, com a comunidade. Bacana. E o José, ele também sugeriu a gente usar a fotografia como uma forma de trabalhar a memória de Cro-Magnon. E aí ele foca em 2 lugares, né? Que são a Plaza de la Memória e o Passagem de los Pibes de Cro-Magnon. São tipo uns memoriais, né? Isso, que foram criados pelos familiares, pelos amigos, pelos sobreviventes, né? Para manter viva a memória das vítimas. E o José, ele achou isso muito bonito, né? Essa manifestação física da lembrança. E o material, ele traz umas perguntas, né, pra gente analisar as fotos desses lugares. Isso, tipo, que emoções que essas imagens te causam? Por que é importante lembrar das vítimas? Quais lições que a gente aprende com esse evento? Que tipo de demandas, né, de segurança, de direitos dos jovens, elas ainda são relevantes hoje em dia? Como que a memória, a arte, né, tipo fotos, murais, como que isso contribui para a luta por justiça, pela prevenção de novas tragédias? Que mensagem que a gente poderia transmitir através dessas imagens, né? Seja no mural, no post. Realmente, né, a fotografia, ela tem essa força, né, de nos transportar para outro lugar, outro tempo, né? E aí, para aprofundar essa análise, né, o material sugere um outro vídeo do canal Encontro, que é o Fotos, Retratos de um País. Se fala especificamente de Cro-Magnon, né, através de fotos. Isso. E aí a última atividade dessa parte, né, seria criar um pôster ou um mural de forma participativa, né, para lembrar das vítimas, né, sob uma perspectiva de direitos, né, e enfatizando a importância da memória e das políticas de cuidado. Muito legal. E o José, ele também, ele separou um trecho de um livro, né, pra gente analisar como que a literatura abordou Cro-Magnon. O livro é El Dia que Apagaram a Luz, da Camila Fabbri, que ela também fez um filme, né, baseado nesse livro, chamado Clara se pierde nel bosque. E o José achou muito interessante, né, como que a arte, ela ajuda a gente a entender o impacto de um evento como esse, né? Sim. E o trecho que ele escolheu, ele descreve o retorno às aulas, né, numa escola, em março de 2005. Então, assim, poucos meses depois do incêndio. Nossa. Aí tem os alunos sobreviventes, né, mas também tem a ausência, né, dos que morreram. É pesado, né? E o presidente do centro estudantil, que é o senhor Nicolás, ele tenta pedir 1 minuto de silêncio, mas ele não consegue falar. É de tanta emoção, né? A dor é muito grande, né? E o trecho, ele destaca, né, essa incapacidade do Nicolás de falar, mas também como ele se comunica de outras formas, né, sem usar palavras. E também tem a Alicia, que é a vice-presidente, né, que assume o controle da situação. E tem um contraste bem grande entre as reações dos alunos mais novos, né, que não tem tanta noção da gravidade do que aconteceu, e os mais velhos, né, que estão lidando com a perda de amigos, né. E tem o Joaquim, né,
que tá lá com a camiseta do Calligeiros e o abraço dele com o Nicolás, né? É um momento bem forte do texto. O José achou que esse trecho, ele realmente retrata bem, né, o clima, né? Daquele momento, né? E aí tem umas perguntas pra gente discutir, né? Sobre esse trecho. Por que o Nicolás não consegue falar? Que outras formas de comunicação ele usa? Por que os adultos, né, os professores, a diretoria não falam? O que eles devem estar pensando? Qual o papel do sobrevivente, né? Nessa situação toda. E aí, a atividade proposta, né? É que os alunos imaginem, né? Um ato de lembrança na escola deles. Quem que eles convidariam para falar? Que textos, que músicas eles usariam? Qual o significado da bandeira argentina, né? É bem interessante, né? Colocar os alunos para pensar, né? De forma criativa. E por último, né? Mas não menos importante, o material do José, ele explora a relação de Cro-Magnon com a música. Porque Cro-Magnon, né, ele tá muito ligado à cena do rock dos anos 90, né? Que era uma época, assim, muito efervescente, né, pro rock argentino. E o José, ele reconhece, né, o poder da música como forma de lidar com eventos marcantes, né? De processar essas experiências. E a atividade proposta é bem legal. Os alunos têm que se dividir em grupos e escolher 5 músicas relacionadas a Cro-Magnon. E aí eles montam uma playlist, né? Com o título de cada música, a banda, o artista, o compositor, o ano, o álbum, o gênero. Completinho. E aí depois, cada grupo escolhe a música que eles acham mais representativa, né? E explica o porquê da escolha. E aí tem umas perguntas para discussão, né? Como que foi o processo de escolha? Por que vocês escolheram esse nome para a playlist? Porque essa música é a mais representativa. Quais sensações que as músicas transmitem? Elas trazem mais informações sobre o evento ou elas são mais focadas em despertar emoções? E aí, para finalizar, né, a sugestão é comparar as playlists, né, dos diferentes grupos, né? Isso, ver as semelhanças, as diferenças, né? Nas letras, nos estilos musicais, nas bandas, no ritmo. E para quem quiser se aprofundar ainda mais, né, o material sugere pesquisar a banda Calligeiros, né, e a cena do rock burial, o rock chabón dos anos 90. Entender as características dessas bandas, né? O estilo musical, as letras, o público, como eram os shows, os rituais. Interessante, né? E aí, para a gente fechar o material que o José mandou, a gente tem uma sessão chamada Pensando sobre o Cuidado. E aí a gente já entra numa questão bem importante, né? Que é a diferença entre chamar o evento de tragédia ou de massacre, né? Porque tem gente que argumenta que massacre é mais preciso, né? Porque o evento, ele podia ter sido evitado se tivesse havido cuidado, né? Se as medidas de segurança tivessem sido tomadas, né? Isso, e o José, ele achou importante a gente discutir essa diferença, né? Para ter um olhar mais crítico sobre o que aconteceu. Pra gente entender que não foi simplesmente um acidente, né? Que teve negligência, né? Que teve responsabilidade. E aí a gente entra no conceito de cuidado integral, né? Que envolve o Estado, os organizadores de eventos, os serviços de emergência e até a autonomia individual, né? Cada um cuidando de si e do outro, né? E essa parte do material ela é mais voltada para os professores, né? Ela se aprofunda no significado dessas políticas, de cuidado nas leis, nas instituições, nas ações que podem ser tomadas para garantir o cuidado como um direito. E também o papel da escola, né? Isso. E o material sugere alguns documentos de apoio para os professores, né? Um guia de orientação para a intervenção em situações de conflito na escola, de 2023. Uma publicação do Ministério da Educação sobre Cuidados, de 2021, e um artigo chamado Pensar a Escola, desde uma pedagogia do cuidado, do Portal Educar, de 2023. Bom, acho que a gente cobriu bastante coisa hoje, né? A gente deu um bom mergulho, né, na história de Cro-Magnon. E queria agradecer ao José, né, por ter sugerido esse tema tão importante. Realmente, o José, ele nos deu um presente, né, trazendo esse material pra gente. E é um lembrete, né, de que a gente precisa manter essa memória viva, né? Refletir sobre o que aconteceu para que a gente possa evitar que tragédias como essa se repitam. E Cro-Magnon nunca mais, né? Exatamente. E aí ficou com aquela frase, né? Pensar os cuidados. O que a gente pode fazer, né? Individualmente, coletivamente, para garantir que as lições de Cro-Magnon elas se transformem em ações, né? Em cuidado, em responsabilidade. Essa é a pergunta que fica, né? Para todos nós. Bom, pessoal, por hoje só. Espero que vocês tenham gostado desse mergulho profundo. E até a próxima.